adotou seu neto por conta da cor da pele do menino, mas quando teve um castigo do destino, se arrependeu profundamente. Verônica estava sentada em sua ampla e luxuosa sala de estar, cercada por móveis sofisticados e obras de arte caras. A luz do sol entrava pelas grandes janelas e iluminava o ambiente, revelando camadas de poeira nos objetos. Tudo parecia inútil e sem vida, agora que Camila, sua filha, estava longe há mais de um ano. Ela segurava uma xícara de chá quente, mas mal sentia o calor que emanava dela, absorta em seus pensamentos. Seus olhos se fixaram em um porta-retratos que exibia uma foto de Camila sorrindo, ainda jovem e inocente. Aquela imagem a fazia se lembrar dos bons momentos em que a mãe e filha compartilhavam alegrias e risadas. Um nó na garganta se formou à medida que Verônica sentia o vazio em sua vida desde que sua filha se afastou. Ela se perguntava se sua menina pensava nela, se a lembrança de sua mãe ainda a fazia sorrir. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto da senhora, e ela estava odiando sentir a dor e a saudade que a consumiam. Com o coração apertado, ela bufava de raiva por Zayn ter tirado sua filha dela, pois foi por causa dele e daquele neto, Caleb, que Camila foi embora. Se não fosse por aqueles dois, minha princesinha ainda estaria comigo. Desgraçados! Pensava irritada. Em meio à solidão, ela desejava desesperadamente poder voltar no tempo e impedir que sua filha ficasse com aquele homem, mas sabia que isso era impossível. Acontece que Verônica era uma mulher imponente, com cabelos grisalhos meticulosamente arrumados e olhos penetrantes que transmitiam autoridade e determinação. Viúva há muitos anos, ela assumiu a liderança da empresa de móveis de luxo de seu falecido marido e a transformou em um império, tornando-se uma das mulheres mais influentes e poderosas da cidade. Ela criou Camila com amor e carinho, mas também com expectativas elevadas. A ricaça desejava que sua filha seguisse seus passos e se tornasse uma mulher de sucesso e destaque na alta sociedade. A menina cresceu cercada por luxo, mimos e atenção, sendo preparada desde cedo para assumir um lugar ao lado da mãe no mundo dos negócios e da elite social. A senhora possuía uma personalidade forte, que a levou a conquistar sucesso e respeito. No entanto, suas crenças e valores eram rígidos, e ela se apegava às tradições e convenções da alta classe. Infelizmente, uma das marcas negativas de seu caráter era o preconceito racial. Verônica acreditava que os negros eram inferiores e que pessoas como ela não deveriam se misturar com eles. Apesar de ser uma mulher culta e bem-sucedida, era incapaz de ver além das diferenças superficiais e de reconhecer o valor e o potencial dos outros, independentemente de sua cor de pele. Sua aversão aos negros era uma parte profundamente enraizada em sua personalidade, e foi esse preconceito que acabou afastando sua filha de sua vida. Camila era uma jovem de espírito livre, dotada de uma beleza natural e de uma personalidade calorosa e compassiva. Ela tinha cabelos loiros e longos, sempre soltos, e um sorriso genuíno que iluminava o rosto de todos à sua volta. Apesar de ter sido criada com todas as regalias e mimos que sua mãe podia proporcionar, a jovem sentia um desejo profundo de explorar o mundo e conhecer pessoas de todos os tipos. Durante seus estudos na universidade, Camila conheceu Zayn, um jovem negro, charmoso e inteligente. Ele estava cursando engenharia robótica e era ativamente engajado em projetos sociais para ajudar comunidades desfavorecidas. Zayn tinha um sorriso contagiante e olhos expressivos que demonstravam seu interesse genuíno pelas pessoas. Os dois se apaixonaram rapidamente, e à medida que o relacionamento se aprofundava, ela sabia que precisava apresentá-lo à sua mãe. Mesmo com receio da reação de Verônica, Camila convidou o rapaz para um jantar em sua casa. Naquela noite, a mulher aguardava ansiosamente na sala de estar, quando a garota e o jovem chegaram. Mãe, eu quero que você conheça alguém muito especial para mim. Esse é o Zayn, meu namorado, falou a moça. Zayn estendeu a mão em cumprimento e sorriu.
É um prazer conhecê-la, senhora Verônica. A empresária olhou para ele de cima a baixo, e foi quando seu rosto se contraiu em desaprovação. Ignorando a mão estendida do rapaz, ela disse friamente: Camila, você sabe como me sinto sobre essas pessoas. Eu não acredito que esse seja um relacionamento apropriado para você. A filha, visivelmente aborrecida e envergonhada, respondeu: Mãe, o Zain é uma pessoa incrível e eu o amo. Você deveria conhecer ele antes de julgá-lo, sabia? A mulher, no entanto, não estava disposta a ouvir. Simplesmente saiu da sala sem dizer mais nada, deixando os jovens desapontados e frustrados. Essa noite marcou o início da tensão entre mãe e filha, pois à medida que a relação das duas se deteriorava, o amor entre os namorados apenas crescia. Então, algumas semanas depois, em um belo dia de sol, o estudante de engenharia estava na universidade quando seu telefone tocou. Surpreso ao ver o nome de Verônica na tela, ele atendeu a ligação cautelosamente. Alô? Zain, eu gostaria de convidá-lo para almoçar comigo. Eu acho que precisamos conversar, disse a mulher firme. O rapaz, tentando ser otimista, respondeu: Claro, Verônica. Eu ficaria feliz em almoçar com você. Talvez possamos esclarecer as coisas. Ótimo. Mas, por favor, não conte a Camila sobre isso. Eu gostaria que fosse apenas entre nós dois, pediu a empresária. No dia seguinte, ele se encontrou com a mãe da namorada em um elegante restaurante. Ele estava nervoso, porém também esperançoso de que talvez sua sogra pudesse ter mudado e estivesse disposta a aceitá-lo. Durante o almoço, Verônica fez perguntas sobre a vida de Zain, parecendo genuinamente interessada. Ele começou a acreditar que, finalmente, talvez ela estivesse tentando construir uma ponte entre eles, e estava até ficando mais feliz. No entanto, no momento em que os pratos foram retirados e a conta chegou, ela mudou de tom. Zain, eu vou ser direta. Eu amo a minha filha e quero o melhor para ela. Você, por acaso, pode pagar um jantar no restaurante como esse para Camila? Óbvio que não. Ela não é para você. Está muito acima do que você jamais poderia oferecer para ela. Por isso, eu estou disposta a oferecer uma quantia generosa de dinheiro para você, se você se afastar dela e deixá-la seguir sua vida sem você. O rapaz ficou chocado e decepcionado. Claro que não estava surpreso. Tinha ouvido falar dessa personalidade arrogante que ela tinha, mas realmente achou que as coisas seriam diferentes. Então respondeu: Verônica, eu não posso acreditar que você faria isso. Eu amo a sua filha e jamais aceitaria dinheiro para me afastar dela. Eu pensei que você estava tentando mudar, mas eu vejo que eu estava errado. A mulher impassível insistiu. Pense nisso, Zain. Minha Camila merece alguém do seu próprio nível social. Você estaria fazendo um favor a ela. O estudante, com raiva e tristeza em sua voz, disse: Eu nunca vou aceitar sua oferta, Verônica. Camila e eu nos amamos e vamos enfrentar qualquer obstáculo juntos, mesmo que esse obstáculo seja você. Com isso, ele se levantou, deixou o dinheiro para pagar sua parte da conta e saiu do restaurante. O jovem sentia uma mistura de tristeza e decepção, sabendo que a sogra ainda não estava pronta para aceitá-lo em sua vida e na vida de sua filha, e sabia exatamente o porquê. Entretanto, estava determinado a não deixar o preconceito daquela mulher odiosa abalar seu amor por Camila. O tempo passou e, apesar da desaprovação da ricaça, Camila e Zain decidiram se casar. A filha ficou sabendo daquele episódio do restaurante, é claro, e com o coração partido, enviou um convite de casamento à sua mãe, na esperança de que ela pudesse colocar as diferenças de lado e estar presente no dia mais importante de sua vida. No entanto, Verônica não cedeu. Em vez disso, ela ligou para a filha para expressar sua insatisfação e confirmar que não compareceria ao casamento. Camila, você ficou doida. Sabe que eu não posso apoiar essa decisão. Eu não suporto a ideia de presenciar essa cena horrorosa e ainda estar cercada pela família desse rapaz. Pensa. A jovem, com lágrimas nos olhos, respondeu: Mãe, é o meu dia especial e tudo o que eu queria era que você estivesse lá para compartilhar esse momento comigo.
O Zain me faz feliz e eu só queria que você entendesse isso. Mas ela estava inflexível e retrucou: Filha, você sabe como eu me sinto a respeito desse casamento e dessa gente. Eu não posso e não vou comparecer. Lamento muito, mas é assim que as coisas são. Se me quiser no seu dia especial, vai ter que se casar com outra pessoa. Alguém de berço e com as características certas. Camila ficou furiosa nesse momento e gritou: Mãe, eu amo você. Mas se você não pode aceitar o homem que eu amo só por causa da cor da pele dele, então você está escolhendo ficar de fora da minha vida. Eu espero que um dia você perceba o quanto está errada. E assim, a moça desligou o telefone e chorou nos braços de seu noivo. A pobre jovem se entristeceu pela mãe ser uma escrota, mas estava determinada a seguir em frente e celebrar seu amor com aqueles que a apoiavam. O casamento dos apaixonados foi uma celebração alegre e emocionante. Camila e Zain trocaram votos sinceros e prometeram se amar e apoiar um ao outro, não importando os desafios que enfrentassem. Embora a noiva sentisse a falta de sua mãe, ela estava cercada por amigos e pela família do rapaz, que a acolheu de braços abertos e a trataram como uma filha, independente da cor de sua pele. Pois se engana quem acha que existe preconceito apenas no meio de pessoas com a pele mais clara. A moça sabia que tinha feito a escolha certa. Após o casório, a relação entre mãe e filha, como sempre, se tornou cada vez mais difícil. Camila, no entanto, insistia em manter contato com ela, pois a amava e não queria que as coisas ficassem ruins. Afinal, aquela mulher ainda era sua única família. No fundo, Verônica acreditava que, com o tempo, a filha se cansaria do rapaz e acabaria se divorciando dele, voltando a ser sua princesinha. Entretanto, a situação mudou drasticamente quando Camila engravidou. Ela estava radiante e compartilhou a notícia com a sua mãe na esperança de que isso pudesse aproximá-las novamente. Verônica, por sua vez, e pela primeira vez, sentiu um mix de emoções: preocupação, tristeza, até um pouco de felicidade, mas nunca admitiria isso. Só que quando a jovem deu à luz a um lindo bebê negro, a quem chamou de Caleb, a empresária ficou possessa e se sentiu amargurada e desapontada. Ela não conseguia aceitar a ideia de ter um neto negro, e isso a afastou ainda mais da filha. Que atitude repugnante! Meses se passaram e a filha da ricaça tentou incluir sua mãe na vida do pequeno Caleb, mas a mulher se recusava a visitá-los ou a participar de eventos familiares, como aniversários e comemorações. Não conseguia superar seu preconceito, e isso criou um abismo intransponível entre ela e Camila. Desde o nascimento de seu neto, Verônica evitava o contato com ele o máximo possível. Na cabeça dela, ela não conseguia aceitar a ideia de ter um ser negro que tinha o mesmo sangue que ela, e isso a incomodava profundamente. Sempre que ia visitar a filha, ela fazia de tudo para não ser vista em público com eles, agindo como se tivesse vergonha de sua própria família. Na casa do casal, que só aparecia quando Zain não estava lá, ela mantinha uma distância cautelosa de Caleb. Nunca pegava o menino no colo e sempre que tinha que interagir com ele, fazia questão de usar luvas para não ter que tocá-lo diretamente. Essas atitudes deixavam sua filha extremamente magoada e decepcionada. Ao longo dos anos, a postura ridícula da empresária tornou-se cada vez mais evidente em eventos familiares e sociais. Ela se esquivava de qualquer menção ao neto em conversas com amigos e conhecidos, como se a existência dele fosse um segredo vergonhoso que precisava ser escondido. Quando questionada sobre Caleb, Verônica simplesmente mudava de assunto, ignorando completamente o fato de que ele fazia parte de sua família. A vida continuou dessa forma por algum tempo, com a avó mantendo sua postura inflexível em relação ao netinho. Um dia, uma briga particularmente feia eclodiu entre mãe e filha. O garotinho, agora com 8 anos de idade, havia derrubado acidentalmente um vaso caro e de grande valor sentimental que pertencia à ricaça. Verônica explodiu em raiva, acusando Camila de não educar seu filho adequadamente
e culpando Zayn por influenciar negativamente na genética atentada da criança. A mãe do menininho, cansada das atitudes e comentários constantemente negativos dela, defendeu seu marido e filho. "Você tá sendo injusta e preconceituosa, mãe. E pra mim já chega disso." A discussão tornou-se tão intensa que Camila decidiu que era hora de tomar uma atitude drástica. Então ela, seu marido e seu filhinho se mudaram para outro país, buscando começar uma nova vida longe do preconceito e da amargura de Verônica. Não a avisaram e simplesmente foram embora. Quando a empresária descobriu, ficou possessa e tentou de todas as formas encontrar a filha, mas tudo foi em vão. Então 10 anos se passaram e, apesar da distância, Verônica continuou a guardar rancor e ódio por Zayn e Caleb. Ela os culpava por ter perdido sua filha e por sua solidão. Mas o destino guardava um castigo para aquela mulher odiosa que ela mal poderia imaginar. Um dia, a senhora, pois agora tinha 62 anos, acordou e foi para sua empresa como sempre fazia. Olhou a foto de sua filha, que estava em cima da estante, e mais uma vez se lamentou por não tê-la mais ao seu lado. Aquele dia era especialmente doloroso, pois era aniversário de Camila, e elas nunca mais se falaram. Então, em um surto de fúria ao pensar sobre isso, Verônica sofreu um grave AVC que a deixou paralisada em um lado do corpo. Ela foi hospitalizada com urgência e, após uma longa recuperação, precisaria de cuidados constantes e assistência para realizar tarefas básicas, como se vestir, tomar banho e cozinhar. Foi nesse momento que a megera percebeu que, em sua raiva e preconceito, havia se afastado da única pessoa que poderia apoiá-la nessa situação difícil. E ela chorou. A realidade de sua condição e a solidão que enfrentava agora a faziam refletir sobre suas ações passadas e as consequências devastadoras que haviam causado em sua vida e na vida de sua família. Nos primeiros dias de internação no hospital, a senhora se sentia incrivelmente só. Ela olhava para o teto branco do quarto, pensando que provavelmente morreria ali, abandonada e sem ninguém ao seu lado. A culpa a consumia, a tornando ainda mais dramática e melancólica. No entanto, algo inacreditável estava prestes a acontecer. Quando finalmente recebeu alta, os médicos a informaram que alguém de sua família estava esperando para levá-la para casa. "Minha filha?", pensou, se alegrando e se enchendo de esperança. Ela estava ansiosa e treinava em sua mente o que iria dizer, depois de tanto tempo. Mas ao ser levada até a recepção, Verônica ficou chocada ao ver que quem a esperava era Caleb, agora um rapaz de 18 anos. "O que você está fazendo aqui? Onde está a Camila?", disse a avó sem esconder seu descontentamento. Porém, o rapaz, mantendo a calma e a serenidade, apenas respondeu: "Eu vim cuidar da senhora, vó. Eu vou levá-la para casa." "Eu não preciso da sua ajuda. Cadê minha filha? Por que ela não está aqui?", gritou zangada. O garoto, paciente, continuou em silêncio, ajudando a senhora a entrar no carro e levando-a para casa. Ele sabia que enfrentaria resistência por parte de sua avó, mas estava determinado a ajudá-la, mesmo que ela não o quisesse por perto. Caleb havia aprendido a ser uma pessoa compreensiva e bondosa, e estava disposto a mostrar a Verônica que, apesar de tudo, ele ainda a considerava sua família. A mulher voltou para casa resmungando e xingando o jovem a cada oportunidade. Ela não conseguia suportar a ideia de ser cuidada por ele, e estava furiosa com a situação. "Eu não acredito que eu tô sendo obrigada a depender desse moleque", pensava ela, cheia de rancor. Os primeiros dias foram os piores, pois Verônica resistiu a todos os custos aos cuidados de Caleb. Mesmo acamada, ela cuspia a sopa que ele preparava, recusava-se a conversar com ele e não queria que ele lhe desse remédios. Ela fazia de tudo para dificultar a vida do rapaz, na esperança de que ele desistisse e fosse embora. O garoto, no entanto, permanecia firme em seu propósito e mantinha-se focado em ajudar a avó, apesar de sua hostilidade.
Com o passar do tempo, a saúde da empresária piorou e ela começou a perceber que Caleb era a única pessoa que estava ali por ela. Apesar de sua relutância, teve que aceitar a ajuda do neto. Ele continuava evitando falar sobre a mãe, sabendo que a relação entre mãe e filha era delicada e que tal assunto poderia piorar ainda mais a situação. Mas se esforçava para cuidar da senhora, esperando que, eventualmente, ela percebesse o quanto estava sendo injusta e pudesse, de alguma forma, mudar sua maneira de pensar. Entretanto, um belo dia, Verônica estava particularmente irritada e insistente, e não aguentava mais perguntar para o garoto o porquê de Camila não ter vindo pelo menos visitá-la. Pressionou tanto o rapaz que ele, já cansado e emocionalmente esgotado, acabou cedendo. Vó, eu não queria contar isso agora, mas os meus pais, eles sofreram um acidente de carro há mais ou menos 1 ano. Eles não resistiram e... Foi como se ela tivesse levado um soco no estômago. O quê? Não pode ser! A notícia a devastou e ela ficou incrédula. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto enquanto ela tentava processar a informação. E só então percebeu o quão cruel havia sido com sua filha e sua família durante todos esses anos. O remorso bateu e ela pensou em todos os momentos que perdeu com Camila e Zayn, e como agora nunca teria a chance de se desculpar ou de consertar as coisas. Verônica se deu conta de que Caleb era sua única família restante e a única conexão com sua filha amada. Meu querido, eu sinto muito mesmo. Eu fui uma pessoa terrível e egoísta, e agora eu vejo o quanto perdi por causa disso. Me perdoa, por favor. Implorou chorando e muito arrependida. Caleb, com um olhar compreensivo e amoroso, respondeu tocando em seu ombro. Eu não queria contar antes porque estava preocupado com a sua saúde, mas eu entendo que você precisava saber, vó. Ela o abraçou forte e caiu aos prantos. Como doía o coração daquela mulher. Demorou algum tempo para ela passar por seu luto, mas a partir daquele momento, a senhora mudou completamente sua atitude em relação ao neto. Se esforçava para ser mais gentil e grata pelos cuidados que ele lhe proporcionava, pois a dor e o arrependimento que sentia eram intensos e serviram como um catalisador para que ela se tornasse uma pessoa melhor. Com o tempo, Verônica e Caleb construíram uma relação de amor e respeito, honrando a memória de Camila e Zayn. E ela finalmente compreendeu que cor da pele nunca deveria ter sido motivo de separação, mas sim um lembrete de que a verdadeira beleza da vida está na diversidade e no amor que une as pessoas. Filha ingrata e perversa colocou fogo na mansão dos pais com eles dentro para ficar com a herança. Mas mal podia imaginar que quem acabaria queimada seria ela. Bom, meu nome é Letícia, eu sou uma jovem de 24 anos e eu vou te contar hoje a minha história. Eu nunca tive que me preocupar com dinheiro. Eu não estudava nem trabalhava, pois os meus pais, que eram ricos, sempre me bancaram. Eles eram 2 velhotes de quase 70 anos que tinham uma grande empresa no ramo imobiliário, o que os proporcionou uma vida confortável e cheia de luxos. Nós morávamos em uma casa linda, com tudo o que se pode imaginar. E eu sempre viajava e ficava meses fora, tudo às custas deles. Apesar do amor e do carinho que meus pais sempre me deram, eu era extremamente ingrata e cruel com eles. Sabia que os 2 sofriam com a minha atitude, mas eu simplesmente não me importava. Eu só queria mais e mais dinheiro para gastar com as minhas futilidades e caprichos. Ah, o dinheiro! Como eu amava o dinheiro! Um dia estávamos todos jantando juntos e eu resolvi fazer um pedido absurdo. Pai, eu quero um carro novo, aquele conversível que eu vi na concessionária. Falei, sem me importar com o que eles pensariam. Letícia, você já tem 2 carros, por que precisa de outro? Minha mãe questionou, preocupada. Porque eu quero e pronto, caramba! Respondi grosseiramente. Meus pais trocaram olhares preocupados e tristes, mas eu não me importava. Eu sempre os obrigava a me dar tudo o que eu queria, e não estava nem aí para o que eles iriam pensar. Até tentei fazer faculdade de moda, mas logo abandonei,
porque na real eu pensei: meus pais têm grana, pra que eu vou fazer isso? Eu não queria fazer nada na vida, só gastar e viver às custas deles. Cansados da minha atitude, meus pais decidiram me dar um ultimato. Meu pai se levantou com um olhar sério e determinado. Letícia, isso não pode continuar assim. Nós te demos tudo do bom e do melhor, mas você não sabe dar valor às coisas e nem às pessoas. Você precisa se virar na vida e aprender a se sustentar. Disse ele com firmeza. Se você não mudar, não vamos mais te bancar. Completou a minha mãe com uma cara brava que eu nunca a vi fazer antes. Como assim? Eu gritei. Ficaram doidos? Vocês acham mesmo que eu vou trabalhar que nem gente pobre tem que fazer? Eu nunca tive que fazer nada e não vai ser agora que eu vou, né? Se toquem. Vocês sempre me deram tudo e agora querem simplesmente me deixar na miséria? Mas não vão mesmo. Mas meu pai não estava para brincadeira. Olha aqui, garota, é o nosso último aviso. Se não arrumar algum trabalho, pelo menos para você entender que a vida não é simples e fácil como você acha e que ninguém é seu escravo, nós vamos cortar todos os seus cartões e contas. Estamos entendidos, Letícia? Ai, eu odeio vocês! Eu fiquei possessa de raiva com aquelas palavras. Como eles ousavam me ameaçar daquela forma? Eles não entendiam que eu merecia tudo aquilo e muito mais. Eu era filha única e eles tinham milhões. Qual é o problema de me darem o que eu precisava? Para que o dinheiro servia se não fosse para eu, a única filha deles, usufruir, afinal? Mas a raiva logo passou. Eu não acreditava que os meus pais cumpririam mesmo a promessa de não me bancar mais. E continuei vivendo de forma mimada e arrogante. Achei que eles jamais teriam coragem de me deixar na mão. Porém, um dia, quando eu fui fazer compras, descobri que meus cartões haviam sido bloqueados. Eu fiquei furiosa e voltei para casa para tirar satisfação. Vocês bloquearam os meus cartões? Gritei assim que eu entrei em casa. Sim, Letícia, bloqueamos, respondeu meu pai com um olhar decidido. Nós te avisamos que isso aconteceria se você não mudasse de atitude. Vocês não têm o direito de fazer isso. Eu retruquei, cada vez mais irritada. Letícia, nós somos seus pais e temos sim esse direito. Já passou da hora de você aprender a se virar sozinha e entender o valor do dinheiro. A minha mãe se pronunciou, tentando ser firme. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso comigo. Vocês são uns egoístas, só pensam em si mesmos. Toda essa grana e querem me deixar na miséria. É isso mesmo? Eu berrei, mesmo sabendo que estava sendo injusta. Filha, nós só queremos o seu bem. Essa vida que você está levando não é saudável. Você precisa aprender a ser responsável, arrumar um emprego, estudar, disse meu pai, tentando argumentar. Vocês estão loucos. Eu não vou me submeter a isso. Vocês vão ver. Ameacei antes de subir correndo para o meu quarto, batendo a porta com força. Eu fui para o meu quarto bufando e comecei a pensar em uma maneira de ficar com a herança logo e dar um jeito naquela situação insuportável. Então a ideia veio à minha mente. Se essa casa pegar fogo e eu alegar que foram eles, que não estão bem de cabeça, eu posso assumir todas as finanças. Eu sabia que era um plano arriscado e cruel, mas naquele momento, a minha raiva e egoísmo falavam mais alto. Eu estava disposta a tudo para manter o estilo de vida ao qual eu estava acostumada, mesmo que isso significasse fazer algo terrível aos meus próprios pais. Sim, eu não tinha escrúpulos e nem limites. Naquela noite, eu me deitei na cama, revirando o plano em minha mente. Eu precisava ser meticulosa e cuidadosa para que tudo desse certo. Passei horas pensando em como executar o plano terrível de incendiar a mansão, sentindo um misto de medo, ansiedade e culpa que me consumia por dentro. Eu estava prestes a trair os meus pais de uma forma que eu nunca pensei ser capaz. Mas eu não podia ficar sem nada. Não podia e não ia. Decidi que a melhor hora seria de madrugada, quando todos estivessem dormindo. Eu conhecia bem a casa e sabia onde estavam os extintores de incêndio e os alarmes de fumaça. Eu pensei em como desativá-los, sem chamar a atenção dos meus pais ou dos vizinhos. Com o coração apertado, eu sabia que estava cruzando a linha.
mas a raiva e a ambição me cegavam, e eu só conseguia pensar no que ganharia com a herança. Eu sabia que precisava agir rápido, pois meus pais estavam cada vez mais decididos a me ensinar uma lição. Eu podia sentir a tensão crescer a cada dia, e o medo do que aconteceria se eu não conseguisse a herança me assombrava. Eu precisava ter tudo sob o meu controle. Só assim eu poderia ter a vida que eu merecia. Comprei 1 galão de gasolina e escondi no meu armário, esperando o momento certo para agir. Eu estava determinada a fazer aquilo, mesmo sabendo no fundo do meu coração que era errado. Eu tentava me convencer de que os meus pais não se machucariam e que tudo daria certo no final. Eu tinha um plano para chamar os bombeiros assim que as chamas começassem a se espalhar, garantindo que eles fossem resgatados a tempo. Eu alegaria que foi negligência, que meus pais não estavam bem de cabeça e colocaram fogo na casa com a gasolina depois. Conforme os dias passavam, eu ia me preparando mentalmente para o que estava por vir. Eu sabia que teria que ser forte e determinada para conseguir colocar meu plano em prática. Mesmo assim, a dúvida e a culpa continuavam a me atormentar. Será que eu realmente seria capaz de fazer aquilo com os meus pais? Será que não havia outra forma de conseguir o que eu queria? Eu tentava afastar esses pensamentos e me concentrar no plano. Estudava a casa e os seus detalhes, procurando a melhor forma de garantir que o fogo se alastrasse rapidamente. Eu sabia que tinha que ser meticulosa, pois qualquer erro poderia ser fatal. Enfim, o dia escolhido chegou. Eu estava ansiosa e com medo. Meu coração palpitava, mas ao mesmo tempo eu estava determinada a seguir em frente com o meu plano terrível. Eu sabia que não havia mais volta e que a partir daquele momento a minha vida mudaria para sempre. A noite caiu e eu sabia que estava na hora de agir. Precisava ser rápida e eficiente para garantir que tudo saísse conforme o planejado. Esperei até que meus pais fossem dormir e em seguida saí do meu quarto vestida com roupas escuras e silenciosas. Meu coração estava acelerado e eu tentava controlar minha respiração para não fazer barulho. Tinha uma lanterna em mãos, mas evitei usá-la, pois conhecia bem o caminho pela mansão. A adrenalina me impulsionava, mas também me fazia tremer. Parei em frente ao escritório do meu pai, onde estavam todos os documentos importantes da família. Era lá que eu começaria meu ato cruel. Olhei em volta, certificando-me de que ninguém estava por perto. Com as mãos trêmulas, peguei o galão de gasolina que havia escondido e abri a tampa. Eu já tinha desativado os alarmes de fumaça e escondido os extintores de incêndio, garantindo que ninguém seria alertado antes que o fogo começasse a se espalhar. Enquanto derramava a gasolina pelo escritório, senti um aperto no peito, como se estivesse prestes a cometer um crime imperdoável. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Eu fiz um rastro de gasolina saindo do escritório, passando pelos quartos e descendo as escadas. Sabia que precisava ser rápida, pois o fogo se alastraria depressa e eu não queria ser pega em meio às chamas. O cheiro forte da gasolina me deixava tonta e eu tentava me concentrar em cada passo que eu dava. Quando terminei de espalhar a gasolina, parei por um momento e olhei ao redor. A casa em que eu cresci, cheia de lembranças e momentos felizes, estava prestes a ser destruída por minhas próprias mãos. Eu me sentia enojada, mas a ideia da herança e de nunca mais precisar me preocupar com dinheiro me fazia seguir em frente. Bora, Letícia, foram eles que quiseram assim. Falei comigo mesma. Peguei um isqueiro que estava no bolso e me preparei para atear fogo na casa. Antes de acender o isqueiro, eu parei e pensei em meus pais dormindo. Será que eu realmente poderia fazer isso com eles? Será que eu não me arrependeria amargamente do meu ato? Agora já não tinha jeito. Até porque se eu desistisse, eles acordariam no dia seguinte e veriam a casa cheia de gasolina. Eu poderia até mesmo ir para a prisão. Então sabia que não havia mais tempo para hesitar. Era agora ou nunca. Com um último olhar para trás, toquei a chama no rastro de gasolina e o fogo se alastrou rapidamente pelo corredor até chegar ao escritório. Eu podia sentir o calor das chamas e o cheiro da fumaça e sabia que eu tinha cruzado a linha do ponto sem retorno. Estava prestes a enfrentar as consequências dos meus atos, mesmo que ainda não soubesse quão terríveis elas seriam. Então, fogo.
Eu tentava apagar as chamas, mas era inútil. A dor que eu sentia era insuportável, como se minha própria carne estivesse sendo consumida pelo fogo. O ar estava cada vez mais rarefeito e irrespirável, e minha visão começava a escurecer. Oi, desculpa interromper essa história, mas eu quero fazer um convite bem rapidinho para vocês, super especial. Para você acessar o nosso canal de vídeos infantis, o Fábulas Aventureiras. Então convida o seu pequeno, convida a sua pequena para assistir e se emocionar com essas histórias infantis junto com a gente. O link do vídeo tá aqui na descrição. Manda para todo mundo da sua família, os seus amigos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então agora vamos voltar para nossa história. Nesse momento, uma enxurrada de pensamentos e arrependimentos passou pela minha cabeça. Eu me lembrei de todas as vezes que eu fui ingrata, cruel e egoísta com os meus pais, que sempre me amaram e me deram tudo de bom e do melhor. Eu me odiei por cada palavra dura que eu lhes disse, por cada atitude mesquinha que eu tomei. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente, mas já era tarde demais. Conforme as chamas se aproximavam, eu me encolhia em um canto, tentando proteger o rosto e o corpo o máximo possível. Eu sabia que, se sobrevivesse àquilo, ficaria desfigurada, com cicatrizes que me lembrariam para sempre do meu erro, da minha crueldade e do meu arrependimento. A casa estava quase completamente consumida pelo fogo, e eu já não tinha mais esperanças de sair dali com vida. Resignei-me ao meu destino, desejando que pelo menos meus pais tivessem conseguido escapar em segurança. Foi então que eu senti uma mão me agarrar e me puxar para fora das chamas. Um bombeiro corajoso havia entrado na mansão em chamas para me resgatar. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo e me agarrei a ele com todas as minhas forças, enquanto ele me carregava para fora da mansão em ruínas. Quando finalmente saímos da casa, as chamas já tinham tomado conta de tudo. Eu podia ouvir os gritos dos meus pais que estavam sendo atendidos pelos paramédicos. Eles estavam vivos, haviam conseguido escapar e tinham poucos ferimentos. Mas o pavor em seus gritos me fazia me sentir mais culpada. A dor das queimaduras era insuportável e eu mal conseguia respirar. Eu sabia que estava seriamente ferida, mas ao mesmo tempo sentia um alívio enorme por ter sido resgatada. Eu apaguei, sem saber o que o futuro me reservava. Quando acordei, eu estava numa sala de hospital, com o corpo todo enfaixado e a pele ardendo, como se estivesse em brasa. Tudo ao meu redor era confuso e desconhecido, e eu não conseguia me lembrar de quanto tempo tinha se passado desde o incêndio. Eu sabia que eu estava viva, mas a dor e o desconforto que eu sentia me faziam questionar se isso era realmente uma bênção. Meus pais estavam sentados ao meu lado, com expressões de preocupação e tristeza estampadas em seus rostos. Eles seguravam minhas mãos, transmitindo uma força que eu sequer sabia que possuíam. Quando perceberam que eu havia acordado, seus olhos marejados de lágrimas se iluminaram com um misto de alívio e esperança. "Filha, graças a Deus você acordou", disse minha mãe, a voz embargada pela emoção. Meu pai tentava ser mais contido, mas era evidente que também estava emocionado. Eu olhei para eles e pensava no quanto havia sido ingrata, egoísta e cruel com essas pessoas que tanto me amavam. A culpa e o remorso me consumiam, e eu não conseguia evitar que as lágrimas escorressem pelo meu rosto, mesmo com a ardência que causavam. Eles me contaram que eu havia ficado em coma por 3 dias e que durante todo esse tempo nunca saíram do meu lado. Os médicos haviam dito que era um milagre eu estar viva, mas eu me perguntava se merecia essa segunda chance. A cada dia que passava, eu sentia a dor diminuir, mas o arrependimento e a culpa não me abandonavam. Meus pais, apesar de tudo, continuavam a me tratar com amor e carinho, como se eu nunca tivesse cometido aqueles atos terríveis. Eu me sentia indigna de todo aquele amor e me perguntava se um dia seria capaz de me perdoar e me redimir. Conversávamos pouco, pois a minha voz estava fraca e minha garganta doía, mas eu observava cada gesto deles, cada palavra de conforto e apoio, e me sentia cada vez mais envergonhada pelo que eu havia feito. Eles não mereciam aquilo.
e eu sabia que precisava fazer algo para reparar os danos causados. Os médicos vinham frequentemente me examinar, e eu me sentia cada vez mais ansiosa para me recuperar e para sair daquele lugar. Eu precisava provar para mim mesma e para os meus pais que eu poderia mudar e ser uma pessoa melhor. Enquanto isso, eu pensava no que havia feito e no que poderia ter sido evitado se eu tivesse sido menos egoísta e mais compreensiva. O peso do meu arrependimento me sufocava, e eu prometia a mim mesma que, a partir daquele momento, faria tudo ao meu alcance para me redimir e honrar o amor que meus pais me dedicavam. Finalmente chegou o dia em que os médicos decidiram me desenfaixar. A expectativa e o medo me dominavam, e eu não sabia se eu estava preparada para encarar a minha nova realidade. Eu estava ansiosa, principalmente para ver meu rosto, que tinha sido mais afetado pelo fogo. Eu sabia que minha aparência nunca mais seria a mesma, mas mesmo assim, eu torcia para que a mudança não fosse tão drástica quanto eu imaginava. Os médicos entraram no quarto com uma expressão séria e cuidadosa, como se estivessem tentando se preparar para o impacto que suas palavras teriam sobre mim. Eles começaram a desenfaixar meu corpo lentamente, revelando a pele danificada e as cicatrizes que agora faziam parte de mim. Minhas pernas estavam cobertas de bolhas e feridas, e a dor era quase insuportável. Quando chegou a hora de desenfaixar meu rosto, meu coração estava acelerado e eu mal conseguia respirar. Eu fechei os olhos tentando me preparar para o que eu veria no espelho. Assim que as ataduras foram removidas, pude sentir o ar fresco tocando minha pele e uma mistura de alívio e pavor me invadiu. Meus pais seguravam minhas mãos e eu pude sentir as lágrimas deles escorrendo pelo rosto. Eles me ajudaram a me levantar e me levaram até o espelho. Quando olhei para o meu reflexo, mal pude acreditar no que via. Meu rosto estava desconfigurado, com cicatrizes profundas e queimaduras que pareciam nunca cicatrizar. Eu comecei a chorar, sentindo uma mistura de tristeza e raiva por tudo o que havia acontecido. Eu não conseguia acreditar que havia me transformado naquela pessoa que estava no espelho, e a culpa e o arrependimento me consumiam. Eu sabia que tinha muito a fazer para consertar meus erros e me tornar a filha que meus pais mereciam. Meus pais me abraçaram, tentando me confortar, mesmo com a dor que eu sentia. Eles me disseram que me amavam, não importava como eu estivesse. "Filha, nós te amamos, não importa como você esteja", disse minha mãe com os olhos cheios de lágrimas. "Nós vamos superar isso juntos", completou meu pai com a voz embargada. Eu olhei para os dois, sentindo um amor imenso e uma gratidão que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que não merecia o amor deles, mas mesmo assim, eles estavam ali, ao meu lado, me apoiando e me dando forças para enfrentar o que estava por vir. Mas eu só sabia de uma coisa: eu me arrependia amargamente de tudo o que eu tinha feito, e as marcas do meu pecado estariam comigo, na minha pele, para sempre, me lembrando da minha ganância, minha crueldade, minha traição. Agora, quase um ano depois, mesmo com a melhora de algumas cicatrizes, meu rosto nunca mais foi o mesmo. Fiz uma reconstrução facial, porém de maneira alguma vai voltar ao que era. Essa é minha nova eu, e tenho que olhar para ela todos os dias no espelho. E por mais hipócrita que possa parecer, agora eu sei a importância de valorizar o amor, a família e a vida. E eu estou determinada a fazer tudo ao meu alcance para honrar essa segunda chance de me tornar a filha, amiga e pessoa que eu sempre deveria ter sido. Ele era apenas um jovem comum que prestava serviço como técnico de internet. Mas coisas estranhas e misteriosas começaram a acontecer e o levaram a uma revelação surpreendente sobre seu passado. Era uma manhã ensolarada de primavera em 2015. Guilherme, o jovem técnico de suporte eletrônico, foi chamado para fazer uma visita à casa de um cliente a fim de configurar a conexão de internet. Tudo estava rotineiro. As conversas amenas com os proprietários, o barulho dos pássaros cantando ao lado de fora,
o aroma de café fresco permeando a casa. Após algum tempo trabalhando no computador, Guilherme percebeu que estava sozinho na sala. Os proprietários haviam se afastado, deixando-o envolvido em um silêncio confortável. Subitamente, um arrepio percorreu sua espinha. O som dos pássaros diminuiu, como se a vida ao redor tivesse pausado. A luz do dia, antes brilhante, pareceu adquirir um tom acinzentado e frio. Quando ele olhou por cima do ombro, viu uma silhueta feminina parada na porta. Ela era esguia, vestida com um longo vestido branco que se misturava com a luz que vinha do corredor. Seu rosto estava envolto em sombras, mas ele pôde ver longos cabelos escuros caindo sobre seus ombros. "Ah, oi", disse ele, um pouco desconcertado. "Você mora aqui? Eu tô quase terminando." A mulher não respondeu. Ela simplesmente ficou lá, imóvel, seu olhar escondido pelas sombras. Guilherme se sentiu estranhamente inquieto. Aquele silêncio não era normal. Ele se levantou, disposto a ir até ela, quando de repente sentiu uma presença atrás dele, como se fosse uma lufada de vento frio. Uma voz sussurrou bem próxima ao seu ouvido: "Encontre ele." Guilherme pulou de susto e gritou, virando-se rapidamente, mas a sala estava vazia. Não havia mais ninguém ali além dele. A porta se abriu e os proprietários entraram correndo e gritando. "Tudo bem? Ouvimos um barulho?" perguntaram, olhando para o rapaz com preocupação. Ele assentiu, ainda tentando entender o que havia acontecido. Sim, tudo bem. Eu só me assustei com... Bem, não foi nada", respondeu, embora sua mente ainda estivesse presa ao que acabou de acontecer. O jovem terminou o serviço e deixou a casa enquanto dirigia de volta. Não conseguia tirar a imagem e a voz daquela mulher da cabeça. O que ela queria dizer com "encontre ele"? E quem era ela? A jornada daquele simples técnico de internet estava apenas começando. Guilherme, um jovem técnico de internet do interior do Maranhão, teve que amadurecer cedo. Criado por uma mãe pobre, mas profundamente amorosa, teve que começar a trabalhar para sustentar a casa, colocando de lado seu sonho de se tornar um programador de jogos. Apesar de tudo, o rapaz não deixava a peteca cair. Era conhecido por sua diligência e competência no trabalho, solucionando com paciência qualquer problema técnico que surgisse. Fora do emprego, o jovem buscava conforto nas pequenas coisas da vida. Trilhas na natureza, videogames, filmes, séries e livros. Esses eram seus momentos de escapismo, onde podia sonhar e esquecer, mesmo que por um breve período, as durezas de sua realidade. Entretanto, após aquela visita em uma manhã ensolarada, a vida dele começou a tomar um rumo inusitado. Ele passou a ter visões de uma mulher misteriosa que sempre dizia as mesmas palavras: "Encontre ele." Às vezes, ele sonhava com ela. Em outros momentos, tinha pesadelos ou apenas a sensação de ouvir sua voz. Essas visões e sensações pareciam tão reais que o jovem muitas vezes se questionava se estaria ficando louco. Por mais que tentasse ignorar, as visões persistiam e a voz da mulher ecoava em sua mente. A verdade era que Guilherme não tinha a menor ideia do que estava prestes a acontecer em sua vida. O que antes parecia ser uma existência simples e previsível, estava prestes a se tornar algo extraordinariamente complexo e misterioso. Então, em uma manhã de segunda-feira, Guilherme estava sentado na sua mesa na Tech Help, onde trabalhava, concentrado em organizar a agenda de visitas técnicas para o dia e checar os e-mails. Seu telefone tocou. Tech Help, Guilherme falando? Atendeu, esperando mais uma chamada comum de rotina. Do outro lado da linha estava um mordomo com uma voz grave e formal, requisitando um serviço de emergência na majestosa mansão nos arredores da cidade. Propriedade de Rodrigo Marques,
um conhecido milionário e filântropo. Bom dia, Sr. Guilherme. Aqui é Alfredo, mordomo da residência Marques. Durante uma reforma, um cabo de internet foi danificado e precisamos de um técnico para repará-lo. Temos uma situação urgente. O senhor poderia nos atender ainda hoje? Alfredo questionou com um tom de preocupação na voz. O jovem prontamente aceitou, ansioso com a oportunidade única de atender a um cliente tão importante. Claro, Alfredo, eu posso estar aí em 1 hora, confirmou, já imaginando o cenário grandioso da mansão Marques. Pegou sua maleta de ferramentas e, em seguida, partiu em seu carro, repassando mentalmente os possíveis cenários e soluções para o problema que estava prestes a enfrentar. Ao chegar na mansão, Guilherme foi recebido pelo próprio Rodrigo Marques, que, com um aperto de mão firme e um sorriso amigável, conduziu-o até a sala de estar. Obrigado por chegar tão rápido, meu jovem, disse o milionário, oferecendo-lhe um café. Nada que não seja parte do meu trabalho, Sr. Marques, respondeu o rapaz, tentando mascarar seu nervosismo e o estranho sentimento de familiaridade que sentiu ao ver aquele homem. Ele era alto, com cabelos grisalhos e um carisma sem igual. Logo, o técnico começou a trabalhar no problema, explicando a Rodrigo o que havia acontecido e como iria resolver. Enquanto trabalhava, aproveitava para dar algumas dicas sobre como melhorar a conexão com a internet e verificar a instalação dos outros equipamentos da casa. Mas então, enquanto fazia seu serviço, Guilherme notou um porta-retrato na mesa de centro da sala com uma foto do milionário com uma moça jovem e atraente. O técnico ficou intrigado com a imagem e não conseguia deixar de olhar para ela. Era estranhamente familiar. Algo que ele não estava sabendo explicar, pois jamais havia visto aquelas pessoas. A foto parecia ser antiga, provavelmente tirada nos anos 90. Na imagem, Rodrigo aparentava ser mais jovem, com cabelos mais escuros e uma expressão de felicidade ao lado da moça. Ela tinha cabelos loiros compridos e um sorriso cativante que parecia iluminar a fotografia. Guilherme sentiu-se inquieto ao olhar para ela. E foi aí que ouviu mais uma vez aquela voz misteriosa gritando em seu ouvido. Você conseguiu. Mas nada fazia sentido. Conseguiu o quê? Pensou intrigado e depois voltou a fazer seu trabalho. Ele sabia que era inapropriado bisbilhotar a vida pessoal do seu chefe. Entretanto, algo ali atiçava sua curiosidade e isso estava consumindo-o. O rapaz queria perguntar ao homem sobre a foto, porém hesitou em fazê-lo, afinal, ele era apenas um técnico e não um amigo pessoal. Assim, Guilherme continuou seu serviço e terminou o reparo do sistema de internet. Antes de ir embora, ele teve uma breve conversa com Rodrigo, mas não teve coragem de perguntar sobre a foto e muito menos sobre o que ouviu da voz misteriosa. Guardou sua curiosidade para si mesmo e partiu imaginando o que tinha acontecido ali. Entretanto, ao longo de todo o caminho, ele ouvia: Não, volte, volte. Porém, o rapaz seguiu em frente, uma vez que de jeito nenhum chegaria em seu cliente e diria que ouvia vozes. Alguns dias se passaram e o jovem sempre pensava na foto que viu na casa do milionário. Algo realmente lhe chamou a atenção, o prendeu inexplicavelmente, e isso estava fazendo aquele pobre rapaz quase surtar. Por que eu penso tanto naquela foto? E que voz é essa que eu escuto? Que raios está acontecendo? Ele se questionava, irritado, e quando menos esperava, sentado, verificando os agendamentos para o dia, o rapaz recebeu uma ligação do próprio Rodrigo que, feliz pelo serviço bem prestado da última vez, o chamou novamente para instalar um sistema de segurança integrado com o celular. O técnico não conseguiu acreditar na coincidência, se animou para ir à mansão novamente e dessa vez iria perguntar sobre a foto ao milionário.
Guilherme voltou à mansão Marques e, assim que chegou, foi recebido por um dos funcionários da casa que o levou até a sala de estar, onde Rodrigo estava sentado em uma poltrona lendo um livro. O jovem explicou o serviço que iria realizar e o homem concordou com tudo. Em seguida, o rapaz notou novamente o porta-retrato com a foto antiga de Rodrigo e a moça loira que o intrigou da última vez. Desculpe-me a indiscrição, mas eu poderia perguntar quem é ela? Disse o rapaz apontando para a mulher. Ah, sim. Essa é uma foto antiga, minha, com um antigo e único amor. Explicou o milionário. Guilherme se surpreendeu. Sua ex-mulher? Não estamos mais juntos há muito tempo. Ela era meu amor de adolescência. E, bem, depois de um certo evento, ela desapareceu. Nunca mais tive notícias ou contato com ela. Falou o homem, dando um sorriso triste. Mas ela sempre será uma parte importante da minha vida. O rapaz sentiu um pouco de empatia por ele e ficou curioso para saber mais sobre a história do casal. Rodrigo então o contou a história de que ela era filha de uma empregada que trabalhou em sua casa quando era criança, que cresceram e se apaixonaram. Começaram a se envolver, mas os pais dele achavam que ela queria dar um golpe quando falou que estava esperando um bebê e iria se aproveitar de seu filho. Por isso, demitiram e expulsaram de casa a menina e sua mãe. Rodrigo tentou manter contato com ela durante um tempo e até combinaram de fugir. Porém, quando ela iria ter o bebê, ela desapareceu e ele nunca mais soube dela. Que história triste. Ela era muito bonita, disse o técnico apontando para a moça na foto. Sim. Ela era linda e tinha uma alma muito bondosa, mas isso não foi suficiente para meus pais permitirem meu relacionamento. A vida é muito complicada, explicou Rodrigo. Oi, desculpa interromper a sua história, mas eu prometo que vai ser rapidinho. É que a gente tá com um canal novo chamado Os Fabulosos, é um podcast nosso. Isso, nesse podcast a gente conta várias histórias nossas e várias peripécias como um casal empreendedor que a gente é. E por que a gente tá falando assim? Eu não sei, mas é um segredo por enquanto. Então segue a gente no link que tá aqui na descrição desse vídeo pra ficar com a gente nesse canal também. Agora vamos voltar pra nossa história, né? É isso. Não sai daí. Os Fabulosos. O rapaz assentiu, embora ainda tivesse muitas perguntas em sua mente. Contudo, sabia que não podia abusar da hospitalidade daquele homem. Mais uma vez, subitamente, o jovem teve uma espécie de visão. Era como se aquela silhueta feminina estivesse atrás do milionário, toda escura, sem conseguir ver seu rosto. Estava parada lá, e o jovem arregalou os olhos. Guilherme? Guilherme, você tá bem? Perguntou Rodrigo, porém o garoto estava catatônico. E de repente, aquela mulher gritou e veio para cima do técnico como se quisesse pegá-lo. Você conseguiu! Ai, o jovem se assustou, mas foi rapidamente acudido pelo milionário. Guilherme, logo que voltou a si, o rapaz pediu 1000 desculpas e disse que estava apenas cansado, que as coisas não estavam indo bem em casa e que por isso estava só com um pouco de dor de cabeça. Rodrigo olhou para ele com compreensão, enquanto o pobre rapaz se desculpava envergonhado. Está tudo bem, meu amigo. Todos temos nossos dias difíceis. E ofereceu uma cadeira confortável para Guilherme se sentar, pedindo a uma das empregadas que trouxesse um chá para o técnico. Enquanto ele tomava o chá, recuperando-se do súbito mal-estar, o ricaço começou a contar algo sobre sua própria vida. Sabe, Guilherme, entendo perfeitamente o que está passando. Ultimamente tenho tido fortes dores de cabeça. Os médicos achavam que era por conta do estresse, mas descobrimos que é muito mais grave do que isso. Ele começou com seu olhar distante, denotando um traço de melancolia. Desculpe, Sr. Marques. Eu não quis trazer meus problemas para cá. O rapaz tentou se desculpar, mas Rodrigo ergueu a mão, pedindo-lhe que não se desculpasse. Não precisa se desculpar, amigo.
Na verdade, fui diagnosticado com cirrose hepática progressiva e está começando a levar à encefalopatia hepática. É uma complicação que causa essas dores de cabeça intensas. O estresse, infelizmente, só agrava a situação. O milionário revelou com uma resignação tranquila em sua voz. Por um momento, o jovem ficou sem palavras. Não esperava que ele compartilhasse algo tão pessoal. Eu sinto muito, Sr. Marques. Guilherme murmurou, sinceramente consternado. Rodrigo deu de ombros, um sorriso amargo surgindo em seus lábios. A vida é assim mesmo. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar a saúde. A única saída seria um transplante de fígado, mas é complicado. Deu uma pausa, parecendo ponderar suas próximas palavras, mas logo mudou de assunto. Mas não se preocupe comigo. Eu aceitei a minha situação. Agora eu acho que estou te alugando já, não é mesmo? Rodrigo finalizou rindo. Então ele pagou o rapaz e se despediram. Como da última vez, o homem estava satisfeito com a rapidez e eficiência do técnico, o que o deixava muito feliz. O garoto, por sua vez, saiu de lá com aquela sensação estranha, o sufocando, como se estivesse deixando algo importante para trás. O tempo passou e, por diversas vezes, ele teve mais visões estranhas, ou sonhou com aquela mulher misteriosa que parecia triste, sempre falando coisas como: volte, o ajude, o encontre novamente. Ele tentava calar a voz em sua mente e tentou esquecer. Embora os afazeres de sua ocupação como técnico de suporte estivessem sempre à espreita, Guilherme sabia que precisava reservar um tempo para sua família. Assim, com a proximidade do Natal, ele decidiu visitar sua mãe na cidade vizinha. Em meio ao aroma reconfortante do café fresco, sentaram-se na cozinha e trocaram histórias e novidades sobre suas vidas. À noite, quando todos já estavam se preparando para dormir, o rapaz, ao terminar seu banho, sentiu um arrepio peculiar na nuca. Ele olhou em volta e viu, no corredor, a figura da mulher misteriosa que sempre perseguia ele em seus sonhos e visões. Instintivamente, o homem se levantou e a seguiu. Ela o conduziu a uma porta que ele não entrava há muito tempo, a entrada para o sótão. O sótão estava repleto de caixas empoeiradas, algumas com nomes escritos, entre eles o dele e de seus irmãos. Curioso e ao mesmo tempo ansioso, ele abriu a caixa que tinha seu nome. Era uma cápsula do tempo repleta de memórias, brinquedos de sua infância, desenhos escolares e até mesmo o pequeno cobertorzinho azul que ele costumava carregar para todos os lados quando era pequeno. Ao pegar o cobertorzinho azul, uma foto deslizou por entre os tecidos e caiu no chão. Ele apanhou a imagem e sentiu o mundo girar ao reconhecê-la. O quê? Como? Era a mesma foto que ele havia visto na casa do milionário, Rodrigo e a moça loira. E no instante em que seus olhos pousaram sobre a foto, ele ouviu a voz novamente ressoar em sua cabeça. Ajude-o. É ele. Apressadamente, Guilherme desceu as escadas e encontrou sua mãe ainda na cozinha, lavando a louça. Mãe, ele disse, tentando manter a calma. O que é isso? Por que você tem essa foto? Estava dentro do meu cobertorzinho. E mostrou a imagem. A expressão dela mudou de surpresa para compreensão. E então, para uma espécie de tristeza resignada. Lágrimas começaram a brotar de seus olhos e foi aí que ela falou as palavras que aterrorizaram o pobre rapaz. Oh, meu amor, eu nunca quis que você descobrisse. Não dessa forma. Eu queria ter estado pronta antes, mas eu nunca tive coragem de te contar. Ela começou com a voz trêmula.
Era evidente que essa era uma conversa que ela esperava ter em algum momento, mas talvez não tão cedo, e certamente não desta maneira. Mas você é adotado, meu amor. Guilherme ficou chocado e sem palavras. Ele nunca soube e agora estava se sentindo completamente perdido e confuso. Ele olhou para a sua mãe, esperando que ela explicasse mais. Ela pegou a foto e continuou. Me desculpe, meu filho. É que, bem, tinha uma jovem. Essa aqui da foto. Ela estava sozinha num beco, numa noite chuvosa, e entrou em trabalho de parto. Eu e seu pai estávamos passando por ali, voltando do trabalho. Ajudamos ela a ter você e chamamos uma ambulância. Só que ela não resistiu, disse ela com lágrimas nos olhos. O rapaz estava perplexo e ela prosseguiu, quase soluçando. Nós estávamos com dificuldades para engravidar, mas quando eu te vi, eu soube que você era meu filho. Te adotamos e sua mãe, lá na hora do parto, ela estava apenas com esse cobertorzinho, uma foto dela com um homem que a gente acha que deveria ser seu pai. Ela pediu para te dar essa foto, mas eu nunca tive coragem, porque não queria que você me amasse menos ou tivesse raiva de mim. Guilherme olhou para a foto com admiração e confusão, mas ao mesmo tempo ele sentiu um amor ainda maior por sua mãe adotiva, que o amou e cuidou dele como se fosse seu próprio filho. Só que agora, outra possibilidade começou a surgir em sua mente. Rodrigo, o homem cujo foi separado do seu amor, poderia ser seu pai biológico? O técnico se sentiu tonto e confuso com essa ideia. Ele não sabia o que pensar ou sentir. As emoções o invadiram, deixando-o sem ar. Porém, aquela voz novamente falou. É ele. Ajude-o. Assim que o feriado acabou, Guilherme decidiu que precisava falar com o homem imediatamente. Até porque, se ele fosse mesmo o filho do milionário, poderia doar seu fígado para curá-lo daquela doença que o atingiu. O pobre garoto estava fervendo de emoção. Guilherme tocou a campainha e logo em seguida, o Rodrigo apareceu, deixando o jovem tremendo. Guilherme? Como vai, amigo? O que o traz até aqui? Perguntou o homem, cumprimentando-o com um aperto de mão. E nesse exato instante, algo que aquele rapaz jamais imaginaria acontecer se revelou. Era como se, em uma fração de segundos, aquela mulher misteriosa que sempre o assombrou, agora estivesse ali, parada, atrás de Rodrigo, com as mãos em seus ombros. Tão claro como o dia, o rapaz conseguiu ver finalmente o rosto dela. Um rosto lindo e angelical e... Era ela, a mulher da foto! Ela disse novamente, é ele, meu amor, seu pai. Por favor, ajude-o. Salve-o. O jovem voltou a si rapidamente e algo em seu coração tinha se transformado em puro amor. Agora sim tudo fazia sentido. As visões, a mulher misteriosa, que na verdade era sua mãe biológica, tudo isso era uma mensagem. Um chamado dela para salvar o homem que ela amava e que o rapaz tinha acabado de descobrir ser seu pai. Em seu coração, o medo se instalou. Mas ele tinha que resolver aquilo. Então, com coragem, mostrou a Rodrigo a foto que encontrara em seu cobertorzinho e, ao ver a confusão no rosto do milionário, perguntou-lhe: Você acredita em milagres? A partir daquele momento, uma nova fase na vida de ambos começou. Dentro da mansão, os dois passaram horas conversando, esclarecendo mistérios e conectando pontos. As lágrimas, a incredulidade, a aceitação e, por fim, a alegria tomaram conta do ambiente. O abraço caloroso que pai e filho partilharam falou mais do que 1000 palavras poderiam expressar. Rodrigo, ao descobrir que o garoto também tinha sua mancha de nascença, fez um teste de DNA que confirmou o que já sabiam em seus corações. Guilherme era seu filho. A verdade revelada
A doença de Rodrigo não era mais uma sentença de morte, mas um desafio a ser superado. A cura era possível e o rapaz estava disposto a fazer o que fosse necessário para salvar o seu pai recém-descoberto. Com o passar do tempo, Guilherme e Rodrigo se tornaram mais próximos, unidos pelo amor e pela adversidade. Eles se tornaram uma família. E apesar dos desafios que ainda teriam que enfrentar, ambos se sentiam gratos. Gratidão pela oportunidade de se conhecerem, pela chance de viverem como pai e filho e pela perspectiva de um futuro juntos, pois agora tudo seria diferente. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo aqui na sua tela vai te emocionar também. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu curtir e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Um beijo grande e até o próximo vídeo emocionante.